mais como era antes. Amanhã eu sei já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei. O mundo gira, o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar. E assim meu coração vivendo em construção. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão. A sua palavra é minha direção. Eu sigo um passo após o outro, mesmo assim é fácil tropeçar. A sua presença é força pra continuar. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, me lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Deus nos guiará. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro a sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar. Olá, família da Vila. Como é bom a gente poder estar aqui
mais uma semana, nesse dia tão especial, que é o dia que nós temos para entregar o nosso coração para o nosso Senhor, para o nosso Jesus. E é muito bom ter você aqui conosco, é muito bom nós estarmos juntos como família, nós estarmos aqui como aqueles que Jesus salvou com seu sangue e reuniu para nesse momento juntos estarmos na tua presença, na presença dele. É um prazer, é um privilégio, é uma grande oportunidade nós estarmos juntos como igreja aqui nesse lugar. É um lugar de adoração, um lugar de entrega, um lugar onde nós devotamos o nosso coração, entregamos a nossa alma, o nosso ser para Ele. E faça desse espaço, faça desse momento exatamente isso, um momento de entrega, de adoração, um momento onde você se rende àquilo que Ele é e àquilo que Ele está fazendo na nossa vida e deixa Ele falar com você. Deixa Ele através das canções, através dos textos bíblicos, através da sua palavra, através da nossa meditação, da nossa reflexão, deixa Jesus falar ao teu coração. E você vai ser transformado pela tua presença e pelo teu poder operado através da palavra dele. Vamos orar, vamos entregar a nossa vida, o nosso coração e pedir que a presença dele seja rica, abundante aqui entre nós. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por poder ser igreja, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por poder nos reunirmos nesse momento, nesse espaço e podemos devotar o nosso coração, a nossa alegria, a nossa vida, a nossa celebração, ações de graça. Nós queremos entregar tudo para o Senhor. Nós reconhecemos quem o Senhor é, nós reconhecemos o que o Senhor tem feito e nós somos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor tem trabalhado e operado na vida da nossa igreja de uma forma muito rica, muito valiosa. Obrigado por cada um que está aqui nesse momento. Obrigado por cada um que vai assistir e participar desse culto num outro momento. Muito obrigado porque a presença do Senhor é real, é real. Onde nós estivermos, o Senhor está presente. A tua palavra fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor vai estar ali. Então eu creio que o Senhor está aqui entre nós, que o Senhor está aqui conosco. Abençoa esse momento, Senhor. Abençoa esse tempo que nós teremos juntos e que o Senhor transforme o nosso coração com a realidade da Tua Palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olá, Igreja da Vila, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nesse dia tão especial da semana, que é o dia que nós nos reunimos para louvar e cultuar o nosso Deus. Vamos ler um trecho da Bíblia? Acompanha comigo, é o Salmo 95. Canção de louvor a Deus. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso e acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra, que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Olá, crianças da Vila aqui, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem de Deus direto para vocês. Um versículo da Bíblia que se encontra em Colossenses 1, 15 e 16. Presta atenção. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias.
poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, Deus, e para Ele. Um grande abraço! Tchau! Pessoal, eu queria trazer agora nesse momento um recadinho muito especial para toda a nossa comunidade, toda a nossa igreja, e gostaria muito que você considerasse a respeito do que eu vou dizer, que é de muita importância. A nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma forma muito peculiar de funcionar como instituição, como igreja. Ela tem um regimento constitucional muito sólido. E esse regimento, ele nos direciona não para burocratizar o processo de ser igreja, mas para nos ajudar na nossa organização denominacional, institucional, como igreja, para que a gente consiga manter as coisas no seu devido lugar. Diante da nossa Constituição, diante dos nossos deveres como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós devemos todo ano reunir aquelas pessoas que são membros oficiais da nossa comunidade numa assembleia, o que nós chamamos de assembleia ordinária. Nós fazemos ela uma vez ao ano. Nós ainda, por causa de toda a transição pastoral, por causa do momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós ainda não fizemos a nossa assembleia desse ano, do ano de 2021. E eu gostaria de convocar você, que é membro da nossa igreja. Eu gostaria até de dar ênfase nessa palavra. Não é um convite, é uma convocação mesmo, para você que é membro da nossa comunidade, porque isso é muito importante. Nós vamos realizar a nossa Assembleia Ordinária do ano de 2021 no dia 11 de julho, 11/7 desse ano, daqui a algumas semanas. Nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer ela de forma totalmente online, nós vamos fazer por uma reunião pelo Google Meet, nós vamos enviar o link dessa reunião para você e você entrará como membro na Assembleia, onde nós teremos ali a nossa prestação de contas financeiras, a apresentação do nosso orçamento para o ano de 2021, embora nós já estejamos no mês 6, nós vamos fazer isso como a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil nos direciona. Então eu gostaria de convocar você, que é membro oficial da Igreja da Vila, para o dia 11/7, às 17 horas, pela uma reunião do Meet, a estarem presentes na nossa Assembleia Ordinária de 2021. Ali nós trataremos desses e outros assuntos e será um tempo, com certeza, muito edificante para o nosso coração, uma vez que nós estamos tratando e lidando com coisas da missão que Deus nos deu enquanto Igreja da Vila. Que Deus te abençoe e eu espero muito poder contar com você no dia 11/7, às 17 horas, antes do nosso culto, na Assembleia da nossa igreja. Confiamos em teu infinito amor.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Como é bom a gente poder estar aqui. Como é bom a gente poder parar para ouvir. Nossa vida é tão corrida, não é? Nossa vida é tão bagunçada, às vezes, da rotina do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa. E às vezes nós temos dificuldade de parar para ouvir. Esse é um tempo de parar para ouvir. Esse é um tempo de ouvir aquilo que Deus tem para falar no nosso coração e que Ele fale muito comigo, com você, com cada um de nós enquanto igreja. Nós estamos conversando sobre a palavra de Deus registrada em Êxodo capítulo 20. Nós estamos conversando sobre as 10 palavras que Deus deu ao seu povo no contexto ali da sua saída do Egito. Nós estamos falando sobre isso porque tem uma causa, um princípio, um propósito. Nós temos conversado um pouquinho nessa série de mensagens chamadas Raízes, sobre como sobreviver, sobre como viver os nossos dias como cristãos aqui. Porque nós somos questionados, nós somos argumentados, nós somos, de certa forma, colocados na parede, para que o nosso estilo de vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras, venha de contraste com aquilo que não é de Deus e mostre a realidade do que é ser alguém de Deus. Nós estamos num contexto muito complexo, onde cada dia mais é exigido de nós coerência e autenticidade. Mas para a gente entender como viver essa coerência e autenticidade da nossa vida cristã, do nosso discipulado cristão, de sermos pequenos cristos, nós precisamos voltar às origens, voltar às bases, voltar às estruturas, voltar àquilo que é o princípio mais básico da nossa conduta, os princípios e valores que regem o nosso caminho, que regem as nossas decisões. É o solo firme na qual nós colocamos os nossos pés e vivemos a partir disso. E nada mais essas raízes, nada mais são do que as palavras de Deus, e tudo aquilo que Ele disse nos orientando para a vida em liberdade. Eu queria chamar a sua atenção para o que nós temos aqui diante de nós nessa série de mensagem e principalmente nesse contexto onde nós estamos ali ouvindo no Sinai as 10 palavras que Deus disse ao povo de Israel. Nós temos uma compreensão um pouquinho equivocada a respeito dessas 10 palavras. Por quê? Qual é a compreensão equivocada? Às vezes dá a impressão que aquelas 10 palavras, chamadas de 10 mandamentos, é um conjunto de regras ou demandas para a autossalvação ou a autorredenção. Isso gera no nosso coração constantemente um sentimento de peso e culpa. Como assim, pastor? O que quer dizer isso? Por que essa é a compreensão equivocada? Porque muitos olham para esses princípios, esses valores, esses mandamentos de Deus e olham para eles como um conjunto de regras ou demandas que se eu obedecer, se eu fizer de acordo com essas 10 palavras, esses 10 checklists ali, e eu conseguir cumprir todos, eu estou me salvando. Eu estou me salvando do inferno, eu estou redimindo a minha alma, eu estou agindo de uma forma que agrada a Deus. E é como se eu conseguisse fazer, beleza, a chave para ir para o céu é isso, então eu fazer isso eu vou para o céu. Muitos pensaram dessa forma antigamente e muitos ainda pensam a respeito dos 10 mandamentos assim. Mas tem um problema aqui. Pensar desse jeito e refletir as 10 palavras de Deus nessa perspectiva só gera sentimento de peso e culpa no nosso coração. Porque eu acordo de manhã e eu abri os meus olhos, eu já não cumpri 3 dessas palavras. Eu olho para as minhas decisões na hora do almoço, eu deixei para trás mais 3 dessas palavras. Parece que constantemente eu não estou conseguindo cumprir, obedecer e fazer acontecer na minha vida o que essas palavras estão me direcionando. E esse peso, essa culpa vai se acumulando dentro de mim. Quando pensamos assim, o que sobra é isso. Porque nós não conseguimos cumprir tudo isso na integralidade, todos os dias, a todo instante. Nós não conseguimos viver a vida tão perfeita, sem pecado, ainda aqui nessa vida. Ainda não, nós estamos sendo transformados num processo que dura a vida toda. Quando pensamos assim,
É porque nós podemos estar correndo um grande risco. O risco de estar olhando tudo isso fora do seu contexto, da sua essência, e, na verdade, não compreendendo nada do que Deus quis fazer e fez quando ele estava ali diante de Israel ensinando o seu povo. Então, cuidado para não olhar para as 10 palavras ou os 10 mandamentos de Deus como leis, como uma forma legalista de Deus dizer você não pode, não pode, não pode, não pode. É como se eu, obedecendo isso, eu serei salvo. Não! Deus liberta o povo do Egito, depois ensina como ele vai viver. A salvação e a libertação veio antes da orientação, do caminho apontado. Então nós obedecemos porque nós já fomos salvos. Nós não obedecemos para sermos salvos. E isso faz uma grande diferença, principalmente no nosso coração, que vai se sentir pesado, culpado, por todas as vezes que não conseguimos fazer da nossa vida 10 mandamentos bem vividos, como eles devem ser. Percebe isso? Nós temos essa compreensão, parece que intrínseca dentro de nós. Porque a sociedade fala da meritocracia. Você tem aquilo que você merece. Você possui aquilo que você conquistou. Se você obedecer, se você for bom, se você tiver atitudes boas, você vai colher o que é bom. E a gente vive a vida pensando que a salvação, pensando que o nosso relacionamento com Deus também se baseia nisso. Baseia naquilo que eu faço. E não naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou, naquilo que Ele é, principalmente e acima de tudo. Olha só o contexto, eu quero lembrar aqui mais uma vez, o contexto original na qual essas palavras foram ditas e na qual nós estamos imersos para ouvir como aquele povo de Israel ouviu pela primeira vez. Dá uma olhadinha nesse contexto. Primeiro, vamos lembrar, os hebreus, eles eram escravos do Egito, escravos todos os dias, escravizados pelo trabalho no Egito. Eles eram colocados ali naquela terra estranha para trabalhar por um prato de comida, muito pouco. Eles não tinham direito à terra, não tinham direito à posse, não tinham direito a nome, não tinham direito de ser uma nação, eles não tinham governo próprio, eles não podiam determinar as suas leis, eles não podiam sequer seguir os preceitos de Deus, porque eles não eram um povo, eles não eram a nação, eles eram escravos. Os hebreus oram a Deus por libertação. Eles clamam a Deus porque ainda ecoava no coração deles, mesmo depois de 400 anos, ainda ecoava no coração deles as promessas feitas a Abraão. De ti eu farei uma grande nação, eu vou dar uma terra para vocês habitar, vocês serão um grande povo e uma grande nação. Deus ouve a oração. Deus interveio, liberta o povo dessa opressão terrível que eles estavam vivendo. Deus tira eles, o povo de Israel, do meio do Egito, do meio da escravidão, trazendo eles para ser uma nação aos pés do Senhor, o Deus Criador de todo o universo, o grande poderoso, o grande eu sou. Quando eles saem do Egito, Deus passou a guiar o povo para uma nova terra. Eu vou dar uma terra para vocês e eu estou guiando vocês até essa terra, mas o caminho até chegar a essa terra é muito importante, porque é nesse caminho que eu vou ensinar a vocês quem vocês são, quem eu sou, qual tipo de relacionamento eu quero ter com vocês e vocês precisam ter comigo. Vocês precisam reaprender a vida, porque tudo que vocês sabem é ser escravo do faraó. Agora vocês vão aprender a viver em liberdade. Vocês vão aprender a ser livres e ter um relacionamento profundo e íntimo com um Deus, o único Deus, o grande Senhor. E para isso, durante o caminho até a terra prometida, Deus dá 10 palavras para que esse povo se mantesse livre. Presta atenção nessa afirmação. Deus deu 10 palavras para que se mantivessem livres. Isso é muito importante para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Aquele povo foi liberto da escravidão, agora Deus está formando uma nação, Deus está formando um grande povo que vai ter o seu governo próprio, que vai ter as suas leis, que vai andar pelas leis, pelas mãos e ser governado pelo próprio Deus.
Um povo que vai ter um relacionamento tão íntimo, tão próximo com o Senhor, que as outras nações, como Deuteronômio fala, virão e falarão assim, nossa, que tipo de relacionamento é esse que você tem com um Deus tão próximo que ouve o que você pede, o que você fala? Pensa nisso. Mas Deus dá 10 instruções, 10 princípios, 10 ramos das raízes mais profundas daqueles corações para que eles entendam como eles vão conseguir se manter livres. Porque se eles não tiverem isso, eles voltam a ser escravos. Talvez não do faraó, mas eles voltam a ser escravos de outras coisas. E aí nós vemos o perigo da idolatria rondando e sondando o coração deles. O princípio básico que Deus usa para dar essas 10 palavras para aquele povo e aprender quem eles são e quem Deus é e por que ele está falando isso, é esses versículos aí. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a primeira palavra que ele olha para aquele povo e diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu queria ler de novo esses primeiros versículos. A base do pacto, a base do compromisso de Deus para com aquele povo, para que eles se mantivessem livres, é essa. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Gente, o princípio que pauta tudo isso que nós estamos aprendendo, estudando, refletindo e meditando aqui, é que Deus é o Senhor, ou seja, Ele é dono de tudo o que existe, inclusive de nós mesmos. O Senhor, o dono de tudo o que existe, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus íntimo e pessoal desse povo. Ele é um Deus exclusivo. Ele é um Deus nosso. Ele é o único e é nosso Deus. E Ele fala, sabe o que eu fiz por você? Sabe o que eu fiz por vocês? O meu povo? Eu libertei vocês para que vocês sejam livres. Guarda isso. Eu libertei vocês para que vocês permaneçam, sejam livres. Esse é o princípio de todo o texto e que permeia tudo que nós estamos conversando e ainda vamos conversar por aqui. E essa é a compreensão correta. Quando nós olhamos para as 10 palavras e temos uma compreensão não equivocada, pensando que nós somos salvos porque nós obedecemos o que Deus falou. Não, a compreensão correta é qual? É que as 10 palavras são princípios dados por Deus àqueles a quem Ele já provou e demonstrou o seu amor. Eu sou o Senhor teu Deus, que já te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, eu já te libertei, eu já te salvei. Todos esses princípios são pautados naquilo que Deus já fez por causa do que Ele é. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O que eu fiz? Eu salvei você, eu libertei você. E esses princípios, eles são dados demonstrando o amor de Deus por uma coisa que Ele já fez na nossa vida. Eles são valores de sabedoria para que tenham liberdade para amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Gente, quando nós entendemos o contexto original, esse contexto no qual Deus disse das 10 palavras, quando nós entendemos como Deus tinha a intenção que isso chegasse ao coração do povo e como eles ouviram, nós compreendemos que eles são princípios dados por Deus para demonstrar o seu amor e não para ser um Deus tirano, um Deus cheio de não, cheio de regras. Não é isso. Isso faz toda a diferença. Deus não está dando 10 princípios para que o povo obedeça e seja amado e aceito por Ele. Muita gente pensa que Deus é assim. Não, Deus já provou esse amor, Deus já interveio, Deus ouviu a oração, Deus tirou do Egito e por isso Deus nos orienta porque Ele nos ama. É como um pai.
Um pai que dá conselhos, um pai que orienta seus filhos, um pai que olha para os seus filhos e diga: você não pode fazer isso, você não pode ir por esse caminho, a decisão sua não está certa, está equivocado. Porque o pai quer o bem do seu filho, o pai quer a salvação do seu filho, o pai quer que seu filho permaneça livre e não se torne escravo. Compreende isso? Aqueles que viveram aquilo naquele contexto, eles entendem bem isso quando ouviram isso de Deus. Mas eles estavam reaprendendo a vida. Hoje nós temos a Bíblia escrita, nós temos toda a história para nos ajudar, e nós precisamos ter uma compreensão correta e não equivocada das 10 palavras de Deus. Gente, uma coisa que a gente precisa aprender quando olhar para os 10 mandamentos, para as 10 palavras de Deus, é que essas 10 palavras são palavras de liberdade. E não de religiosidade, de escravidão no ser religioso. Essas 10 palavras são palavras para nos manter livres. E a gente já falou isso aqui, liberdade não é fazer o que a gente quer. Fazer o que a gente quer é escravidão. Quando a gente só faz o que a gente quer, nós automaticamente nos prendemos aos nossos desejos. Liberdade é você ter o desejo de fazer alguma coisa, mas ter o poder lá dentro do teu coração, não para fazer o que você deseja, às vezes para dizer não àquilo que você deseja, mas fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é bom. Liberdade é você poder dizer não. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, isso fere meu próximo. Esse cargo para me conquistar eu preciso ser injusto, então eu não vou fazer isso. Eu subi no meu serviço, eu vou ter que passar por cima de pessoas, eu vou ter que mentir, eu vou ter que enganar pessoas. Não, eu não vou fazer isso. E eu poder dizer não, isso é liberdade. É eu não ser mais escravo. Liberdade é desejar intensamente algo e poder dizer que eu sou livre para dizer não, e eu sou livre para fazer o que é certo. O que Deus estabelece no Decálogo, nas 10 palavras ali com o povo de Israel, é um convite para eles permanecerem livres, porque eles já estavam livres, eles já eram livres, eles já tinham sido tirados do Egito. Esse povo primeiro recebe ali no pé do Sinai as 10 palavras de Deus. Eles ouvem essas orientações. E pensa que maravilhoso, eles ouvem e eles agora se propõem a ter um pacto, uma aliança com Deus, em cumprir tudo isso, porque eles sabem que é o melhor para eles. E nós, vem cá, nós temos algo que eles não tinham. Porque eu sei que às vezes nós erramos, nós falhamos, mas nós temos algo que eles não tinham. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro de nós nos ajuda, nos dá poder para olhar para o nosso desejo, dizer não e optar pelo que é certo. A Bíblia está recheada de lugares que fala isso, o Espírito Santo está aqui dentro, nos convencendo do que é certo e do que é errado, nos levando a entender a graça e a misericórdia de Deus. O Espírito Santo está aqui, militando junto conosco, para que os nossos desejos ruins e pecaminosos sejam abafados dentro de nós. E o que sobressaia? O que é certo, o que é bom, o que é justo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não a minha. Nós precisamos ter a compreensão correta para que a gente olhe para as 10 palavras não como algo para nos escravizar dentro da religião, mas como algo que é reflexo da liberdade que Ele já nos deu e algo que nos orienta para permanecermos livres. É por isso que na semana passada nós olhamos um pouquinho para esse conceito, o conceito de idolatria. E nós falamos e conversamos um pouquinho sobre isso, dizendo que idolatria é quando eu substituo o Criador pela criatura. O que implica em qualquer coisa, o que implica que qualquer coisa é um ídolo em potencial. Pode se tornar um ídolo dentro do nosso coração. Uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social, ou qualquer outra coisa em que você possa pensar. Qualquer circunstância em que tratamos algo temporal como se fosse eterno, terreno como se fosse celestial, humano como se fosse divino, relativo como se fosse absoluto, criado como se fosse criador. E isso nos coloca diante da escravidão de novo.
Nós perdemos a nossa liberdade porque nós agora nos rendemos a ídolos. Nós, semana passada, conversamos um pouco sobre isso e falamos que o nosso coração, ele tem sede de segurança, ele tem sede de algumas necessidades básicas da vida. E ele automaticamente confia, ama e obedece a alguém ou alguma coisa. Nós sempre estaremos confiando, amando e obedecendo a alguém ou alguma coisa. Mas para nós permanecermos livres, nós precisamos confiar, amar e obedecer somente àquele que garante a nossa liberdade. O Senhor, o nosso Deus, o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. É por isso que nós estamos estudando as 10 palavras de Deus, para permanecermos livres num mundo de escravidão, onde tudo potencialmente pode se tornar um Deus na minha e na tua vida, roubar o nosso coração, agarrar aquilo que nós somos, para que vivamos uma vida que Deus não quer e não se agrada. Nós conversamos muito essa semana nos pequenos grupos, como isso se manifesta de várias formas, como os bens materiais podem sorrateiramente nos aprisionar, como nós pensamos que isso não nos influencia, mas quando nós menos esperamos, nós estamos sendo tragados por isso, por possuir coisas e não querer abrir mão, não querer abnegar a si mesmo em favor do outro, em favor do bem do próximo, em favor daquilo que Deus está fazendo. O conforto, o eu, o nosso egoísmo, várias coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida. Por isso que Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Não tenha outra fonte de confiança, amor e obediência a não ser a mim. Porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, eu que te livrei, eu que te libertei, eu que te salvei, eu sou o único que pode te sustentar no caminho até a terra prometida. Percebe isso? E agora a gente chega na segunda palavra. Nós chegamos na segunda palavra daquilo que Deus fala para aquele povo ali diante do Sinai. Eu queria só abrir um parêntese com você aqui. Eu não sei se você percebe, mas as 10 palavras de Deus, elas são divididas em 2 blocos. Você com certeza já deve ter ouvido isso. O primeiro bloco, que é formado pelas 4 primeiras palavras, eles falam fundamentalmente para aquele povo e para nós como deve ser o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento vertical. Como nós devemos nos portar e conduzir a nossa vida em relação ao nosso relacionamento com Deus. Por isso não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós vamos ver a segunda palavra. Agora, as 6 próximas palavras, elas vêm falar para mim e para você sobre o nosso relacionamento horizontal, ou seja, como eu conduzo a minha vida e como eu lido com as minhas decisões, as minhas condutas, aquilo que eu creio, em relação ao outro, ao meu próximo, aqueles que eu amo, aqueles que eu deveria amar, aqueles que estão perto de mim, aqueles que convivem comigo em comunidade, em sociedade, dentro da minha cidade, dentro do meu país. Como que eu convivo assim? E aí as 6 próximas palavras vêm nos conduzir nessa perspectiva. Nós estamos exatamente conversando sobre o nosso relacionamento vertical. Como nós, voltando às nossas raízes, aos nossos princípios mais básicos, vamos entender a forma que Deus espera que eu e você nos relacionemos com Ele, o nosso relacionamento com Deus. Olha só o que Deus fala nessa segunda palavra. Se você entendeu que você não pode ter outros deuses diante dele, que tudo pode se tornar uma idolatria no seu coração, se você não se deter a avaliar, autoexaminar e pensar em como seu coração está, agora Deus fala assim para aquele povo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações
aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa palavra ela começa com um imperativo muito forte. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. A palavra no original do hebraico aqui, para ídolo, é ícone. O que é um ícone? Hoje, na época da tecnologia, da informática, da internet, a gente sabe bem o que é um ícone. O ícone é aquele símbolo que representa algo, ou aquele caminho que nos leva a algum lugar. Se você apertar aquele ícone, você abre uma pasta no seu computador. Se você apertar aquele ícone, você abre o programa tal. Se você apertar aquele ícone, você navega por tal site. Isso é um ícone, ele representa algo. Ícone e ídolo no hebraico é a mesma coisa. Aqui nós estamos diante de uma grande diferenciação prática do que a idolatria pode ser na nossa vida. Porque Deus está falando, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, ou seja, nenhuma, de forma nenhuma. Qual que é a diferença? Por quê? Por que Deus está falando isso? E qual é a diferença entre esse mandamento, essa palavra, e a primeira palavra que nós vimos semana passada? Existem muitas pessoas que acham que essas duas palavras são uma palavra só. As duas estão falando da idolatria. E as duas estão falando a mesma coisa, mas existe uma diferença muito grande aqui que precisa ser observada. E é por isso que a primeira palavra se refere aos deuses que nós não devemos ter diante de Deus, diante da face de Deus, na nossa vida, a idolatria. E aqui está falando da construção, de como nós lidamos com isso na prática. Presta atenção nessa comparação que vocês vão entender melhor. Olha só. A primeira palavra, ela fala de quando nós fazemos de algo um Deus. Quando nós pegamos o nosso casamento e fazemos dele um Deus. Quando nós pegamos o nosso filho e tornamos ele um Deus. Quando nós pegamos o nosso trabalho e fazemos dele um Deus. Quando nós pegamos a criatura, as coisas finitas, e lidamos com ela como se fosse um Deus na nossa vida, como se fosse algo infinito na nossa vida e a divindade para nós. A primeira palavra trata de quem você adora. Quem é teu Deus? Quem você adora? Mas e a segunda? A segunda, ela vem nos mostrar de quando fazemos de Deus alguma coisa. Quando nós pegamos Deus e tentamos encaixar Deus, reduzir Deus, sublimar Deus a alguma coisa. A pergunta é, como você adora? Se o primeiro mandamento, a primeira palavra, nós perguntávamos quem você adora, agora a ideia é perguntar como você adora, quem você adora. Percebe a diferença? Percebe o tanto que isso na prática, isso tem muito a ver com a forma que nós vivemos e o que nós fazemos da forma que nós vivemos? Vamos tentar olhar um pouquinho para essa segunda palavra e entender o que significa isso com um pouquinho mais de profundidade e aplicar isso no nosso coração. Olha para esse versículo de novo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O que Deus está tentando mostrar para aquele povo quando ele fala esse primeiro imperativo da segunda palavra? Se nós pudermos resumir tudo isso, a contextualização da segunda palavra é o testemunho bíblico da voz de Deus, da incomparabilidade de Deus. Ou seja, Deus é incomparável. Não existe nada, absolutamente nada, que as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa mente, a nossa boca possa fazer ou falar ou imaginar que se compare ao que Deus é e quem Deus é. Por mais que nós tentássemos expressar com alguma coisa que é obra das nossas mãos ou da nossa mente quem Deus é e o que Deus é, ele ainda continuaria sendo incomparável. Ele ainda continuaria sendo imensuravelmente maior do que aquilo que nós estamos tentando representar dele. Gente, a gente precisa entender isso.
Porque toda vez que nós tentamos trazer Deus para alguma coisa, um objeto, uma forma, uma obra ou alguma coisa, nós estamos reduzindo Deus de quem Ele é. Gente, o primeiro perigo e a primeira aplicação mais prática, o desdobramento dessa segunda palavra, de não fazer ídolos, ícones ou representações de Deus, é que nós não temos o direito de reduzir o caráter e o poder de Deus. Tudo que nós tentamos fazer representando Deus, reduz o seu caráter e reduz o seu poder na nossa vida. E os prejudicados somos nós mesmos. Porque fazendo isso, nós não entendemos de fato quem Deus é, e o nosso relacionamento com Ele é prejudicado. Quando nós olhamos para um objeto de madeira e nós falamos que aquilo representa o meu Deus, eu estou reduzindo quem Deus é e o que Ele pode fazer a um objeto que foi criado pelas minhas mãos. E Deus continua sendo muito maior do que aquilo, mas a minha fé, ela é projetada para o objeto e não para Deus, que é muito maior do que isso. Por isso nós reduzimos Deus. Nós reduzimos a grandeza de Deus. Nós reduzimos o caráter de Deus. Toda tentativa de representar a Deus é uma redução do seu caráter e do seu poder. E esse é o primeiro desdobramento desse mandamento. Mas a gente precisa entender que isso leva a gente a fazer uma transferência. Eu não só reduzo o caráter e o poder de Deus, mas eu transfiro a minha confiança para o objeto. E eu tiro ela de Deus, porque eu não consigo mantê-la em dois lugares. Se eu tiver aquele objeto como a fonte da minha confiança, aquele objeto se tornou um ídolo para mim. E aqui, gente, aqui entra várias coisas que nós estamos acostumados. Eu, por exemplo, estou careca de ver o povo viver por aí, toda espécie de crendice, superstição, o medo que surge, se eu não fizer isso antes de sair de casa, se eu não fizer... Sabe, esse negócio que o mundo está girando em torno dessas coisas desde muito tempo atrás na história. Isso é fazer ídolos e representações do divino, do poder grandioso que Deus tem, e reduz e transfere a nossa confiança para aquilo. Percebe o perigo que nós estamos incorrendo? O perigo que é de nós olharmos para um objeto de barro, um objeto de gesso, uma imagem de escultura, um objeto de madeira, seja uma construção civil, um templo, ou qualquer outra coisa, até mesmo um livro, e transferir a nossa confiança para o físico, para o objeto, e não para aquele que está por detrás de todo o poder como Criador de todas as coisas. Mas isso nos leva para um terceiro desdobramento que é muito perigoso. Porque nós começamos aí a viver a religião manipulada. Nós começamos a viver a manipulação e opressão da religião pagã. Porque se nós reduzimos Deus, o caráter e o seu poder num objeto, se nós transferimos a nossa confiança de Deus para esse objeto, agora nós começamos a viver a nossa religião, o nosso relacionamento com Deus na base da manipulação. Isso é típico da religião pagã daquela época de Israel. Isso é típico das manifestações da religião pagã histórica nas nossas vidas hoje. Gente, numa religião pagã, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, numa religião pagã, você diz, se você não der a sua oferta, o seu dízimo, você vai se dar mal. Se você não der o seu dízimo, você vai ficar pobre. Se você não der o seu dízimo, você não vai ter o que comer. Se você não der o seu dízimo, Deus vai tirar o que você tem. Se você não der o seu dízimo, a ira de Deus virá sobre você. Você vai sofrer as consequências. É por isso que está dando tudo errado na tua vida. Gente, peraí. Que tipo de cristianismo é esse? Eu tô citando uma coisa. Mas nós podemos trocar o dízimo pelo obedecer aos mandamentos, obedecer às leis de Deus. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não fui na igreja essa semana, por isso que deu tudo errado na minha semana. Aí eu saí de casa sem fazer a minha devocional. Meu Jesus, vai dar tudo errado hoje. Eu não li a Bíblia, eu não li o Salmo hoje. Eu não deixei a minha Bíblia aberta no Salmo 121 lá em casa. O que vai acontecer lá em casa? Eu não disse, Deus te abençoe, para o meu filho, ele foi para a escola. Eu não posso deixar ele ir para a escola sem dizer Deus te abençoe.
Percebe? Nós vamos começando a trazer esses elementos que nos assemelham ao paganismo. A nossa confiança está na frase. A nossa confiança está no ritual de ler. A nossa confiança está nas coisas, no objeto, e não no Deus que está acima de tudo isso. Percebe isso? A nossa contribuição financeira, gente, é a expressão da minha gratidão a Deus. É o dízimo que eu entrego na igreja é a expressão mais profunda do meu coração, dizendo primeiro para mim mesmo: dinheiro, você não é meu Deus. Dinheiro, eu não me rendo a você. Bens materiais, eu não vou me apegar idolatricamente a você. Segundo, é a gratidão daquilo que Deus é, porque nós reconhecemos que tudo vem de Deus. E nós podemos devolver a Deus um pouco daquilo que Ele nos deu para viver a nossa vida. Muita gente, muito crente, muito evangélico está baseando a sua vida e o seu relacionamento com Deus com práticas da religiosidade pagã. Isso é viver em barganha. É viver em barganha religiosa. Eu tenho que fazer isso para me obter isso, eu tenho que fazer isso. Gente, é só a gente ver uma série de TV antiga, a gente vai ver que os deuses pagãos, eles suscitavam nos seus servos medo. Por quê? Porque se eles não fizessem tudo o que deveria ser feito, o sacrifício, as obediências e tudo aquilo, a ira de Deus, dos deuses ia cair sobre ele, a colheita não ia dar certo, tudo ia dar errado na sua vida. O filho morreu por causa da ira dos deuses, que não foi aplacada da maneira certa. Isso é religião pagã. Só que nós estamos vivendo assim. Muitas vezes misturando tudo isso e trazendo o poder, o caráter, a grandiosidade de Deus para objetos, para frases, para textos, para livros, para templos, para o banco da igreja, para as coisas que nós temos no nosso dia a dia. E nós viramos supersticiosos pagãos. Percebe isso? Nós não podemos colocar absolutamente nada entre nós e o Criador. Nós não devemos ter um ícone que nós apertamos para chegar até o Criador. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos criando mediadores da nossa fé. E a Bíblia fala que só existe um mediador, e esse mediador tem nome. Esse mediador tem nome, você sabe muito bem qual é. Eu queria que você prestasse atenção, pelo menos 5 razões para Deus proibir imagens e qualquer coisa que o represente na adoração. Primeiro, preste atenção, Deus é livre. E quando nós representamos Deus, quando nós adoramos Deus de uma forma que nós trazemos uma representatividade com Ele, seja por uma imagem, seja por uma cruz pendurada na parede, seja por uma frase várias vezes repetida, não sei. Quando nós pegamos algo e transformamos aquilo em Deus, quando nós trazemos o poder de Deus para aquele algo, nós estamos tolhindo o Deus que é livre. Nós estamos querendo conter o que Deus é e o que Ele pode fazer. Deus é invisível e Ele se manifestou como um Deus invisível. Por que eu e você estamos tentando fazer do Deus invisível um Deus visível e limitado? Deus é livre para ser e fazer o que Ele quer. Deus não pode ser controlado, manipulado, não pode existir barganha com Deus. Cuidado, gente. Cuidado com essa história de barganhar com Deus. Eu vou fazer isso. Ah, Deus, eu fiz isso, então o Senhor tem que me dar aquilo. Ah, Deus, eu determino isso, eu ordeno aquilo. Cuidado, gente. Deus não é assim. Deus não é assim, Ele não age assim. Segundo, Deus é um Deus zeloso. Nenhuma imagem, nenhum ícone, nenhum símbolo pode capturar a glória de Deus. Tudo que a gente tentar representar Ele será muito inferior ao que Deus é. Tudo que a gente tentar fazer. Nada, nenhum objeto, nenhuma frase, nada pode nos levar até Deus. Nada, porque não tem capacidade. E Deus é zeloso, Deus é ciumento. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou muito maior do que você imagina. E Ele disse isso para aquele povo. Terceiro, presta atenção, por que Deus não permite a gente fazer representações dele? Porque a fé, vem pelo ouvir e não pelo ver. A fé vem pelo ouvir.
e não pelo ver. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele povo diante do Sinai estava ouvindo Deus. Mas o próprio Moisés escreveu que Deus deixou que aquele povo ouvisse a sua voz, mas não que visse o seu rosto. Porque Deus é muito maior do que tudo que possa caber dentro de mim e de você. Deus já tinha o pacto dele. Deus proveu os seus próprios mediadores, meus queridos. Na época do povo de Israel, Deus levantou profetas, Deus levantou reis, Deus levantou pessoas que são instrumentos de Deus para falar com o povo. Deus provê os meios pelos quais ele se manifesta e trabalha o coração do seu povo. Nós não precisamos criá-los. E tem muita gente criando mediador entre Deus e o homem. Gente, Deus já criou as suas imagens. Presta atenção nessa frase, que essa frase pode dar um ponto de interrogação na tua cabeça, mas ela é verdade. Biblicamente, teologicamente falando, Deus já criou as suas imagens. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, as verdades, as implicações de toda a criação de Deus ali, é porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos as estátuas divinamente escolhidas para mostrar como Deus é. Criadas à sua imagem, segundo a sua semelhança. É isso que a Bíblia fala. A idolatria diminui Deus, reduz Deus e também diminui quem nós somos aos olhos de Deus. Adorar aos ídolos e maltratar os outros, o seu próximo, o seu irmão, tem a mesma raiz, a violação da imagem divina e o descumprimento da segunda palavra. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes nós procuramos a imagem de Deus onde ela não existe. E nós cometemos idolatria. Ou talvez nós ignoramos a imagem de Deus onde ela existe. Então nós pecamos com o nosso próximo. Se existe um princípio intrínseco na verdade de Deus, é que nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos estátuas de Deus no mundo, indicando que o planeta é dele e somente dele. Nós não precisamos de mediador, porque ele já nos deu a imagem dele, a semelhança dele e o grande mediador das nossas vidas. Esse texto de Colossenses é lindo. E ele diz o seguinte: ele e somente ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Presta atenção nesse primeiro versículo de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus já fez a representação maior de quem ele é, do seu caráter, de tudo que ele é, em Jesus Cristo. E todas as vezes que nós tentamos criar um ícone ou um símbolo de Deus, reduzindo o seu caráter e o seu poder, transferindo a nossa confiança para aquilo e vivendo a nossa vida em barganha com aquele tipo de objeto, nós estamos anulando Jesus e vivendo em prol dos nossos ídolos. Percebe isso? Porque o mandamento tem a palavra tem um segundo imperativo muito forte. Olha o que ela continua falando. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Ele usa aqui duas palavras importantes. A primeira, não te prostrarás diante deles. E prostrar aqui, gente, significa que você está completamente vulnerável. É você se entregar a alguma coisa e confiar de verdade naquilo. É você devotar a sua confiança a tal modo que você se expõe, você fica vulnerável àquela
coisa, aquele objeto, ou aquilo, ou aquela pessoa, ela tem o poder de fazer com você o que ela quiser. Quando as pessoas na era medieval se prostravam diante dos reis, eles estavam dizendo para os reis: eu estou vulnerável, não vou me defender. Você pode me matar, como você pode me manter vivo. Eu estou confiando naquilo que o Senhor é. Às vezes nós nos prostramos diante de coisas e confiamos nelas como se aquilo fossem deuses nas nossas vidas. Mas existe uma palavra complementar aí também. Porque ele fala: não se prostrarás ou não se renderás àquilo e nem lhe prestarás culto. E o que é prestar culto aqui? No hebraico, a palavra prestar culto aqui é adorar. E a raiz da palavra adorar é servir. É ser servo de. É servir a alguma coisa ou servir a alguém. E quando a gente fala de servo, que nós servimos, nós estamos dizendo que aquilo ou aquela pessoa está acima de mim e ela determina quem eu sou e o que eu faço. Percebe isso? Quando o dinheiro passa a ser um ícone, um símbolo de poder e de confiança na tua vida, você coloca o dinheiro acima de você. E você presta culto ao dinheiro à medida em que, ajoelhado, confiando nele, você deixa que ele determina quem você é e o que você faz. Porque quando nós temos o dinheiro como Deus na nossa vida, nós corremos atrás dele, nós nos devotamos a ele. O objetivo da nossa vida é ter. E a nossa segurança se baseia em quanto dele eu tenho. O quanto a minha conta está cheia ou não. E o meu coração se devota tanto aos bens materiais que eu não quero abrir mão deles. Aquilo se torna uma imagem, uma representatividade do poder, da autoridade sobre a minha vida. Percebe que adorar, servir a alguma coisa, é você começar a olhar para aquilo e fazer daquilo algo maior. Algo que te controla, algo que te domina, algo que você serve, que você obedece, que você constrói as suas decisões diante daquilo que é o teu ídolo. Muitas coisas podem ser encaixadas aqui, coisas boas. Os bens materiais, como nós já citamos, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos. Tem gente que torna a necessidade de ter filhos, a vontade de ter filhos, como se isso fosse um grande Deus na sua vida. E quando tem os seus filhos, os filhos se tornam os ídolos construídos. Deus é tirado do centro. Toda a confiança, devoção, serviço, volta-se para a família. E onde Deus habita nessa história? Talvez essa não seja a sua realidade, mas é a realidade talvez do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, eu não sei. Percebe isso? Quando o prazer se torna um símbolo, quando o prazer se torna um ícone, quando o prazer se torna um Deus, a nossa sexualidade é devotada a qualquer preço, em obediência, a se conseguir prazer, prazer, prazer. Talvez você não está vivendo isso agora, mas talvez você conheça alguém que está. Eu queria dar alguns exemplos, alguns desdobramentos que emergem dessa segunda palavra quando nós pegamos o poder e o caráter do divino, da divindade, do Deus que nós servimos e transferimos isso para um objeto, para uma coisa. E o nosso coração começa a confiar e se devotar naquilo. Olha para essa imagem. Talvez algumas coisas aqui são familiares para você. Talvez outras não. Mas olha a quantidade de coisas que podem se tornar verdadeiros ícones do poder espiritual divino na nossa vida. Coisas que nós podemos devotar o nosso coração, a nossa alma, a nossa confiança, amor e obediência. Nós estamos vivendo num contexto de superstições ao rodo. Existem muitos amuletos que são colocados nos braços, no pescoço, na canela. As pessoas carregam na bolsa, como se aquilo... mas é bonitinho, mas aquilo representa algo. Se eu sair com esse amuleto, com essa figuinha, com esse búzio, com a chave, com a ferradura, esse negócio parece que atrai coisa boa. E aí seu coração confia naquilo.
A gente parece, não, mas eu não vivo isso, eu não tenho nada disso. Gente, nós estamos imersos num contexto onde isso é realidade. Cuidado, porque existe muita coisa que é representação de coisas do ocultismo, de objetos místicos, de coisa perigosa. Você já deve ter ouvido falar de escapulários. Sabe o escapulário que muita gente usa, talvez algum amigo do seu trabalho ou coisa assim, que muita gente usa e que acha bonitinho? O escapulário foi dado por uma pessoa muito religiosa a outra, dizendo assim, se você tiver isso no seu corpo, você garante a sua entrada no céu. Então não perca isso, não tire do seu pescoço, porque se você tirar, você não entra no céu. Pega Deus e coloca no objeto. Sabe aquelas superstições que nós vivemos? O noivo não pode ver a noiva a não ser no altar. Por quê? Dá azar. Gente, onde na Bíblia está escrito isso? Presta atenção. Eu não posso quebrar o espelho porque eu tenho 7 anos de azar. A minha vida deve estar tão complicada porque eu quebrei um espelho na minha infância. Eu não posso comer ave no Réveillon porque ela cisca para trás. Quando alguém fala alguma coisa, eu bato 3 vezes na madeira para poder expurgar qualquer mal agouro na minha vida. Já viu aquela do chinelo virado? Se o chinelo ficar virado, a mãe morre? Ou coisa ruim acontece na família, a coruja piar no telhado, passar debaixo de escada. Gente, tudo isso é quando a gente reduz o divino para algo que não é realidade. Tem gente que anda com patuá. Eu não estou falando de crente, eu estou falando de gente. Mas tem gente que anda com patuá, que é um símbolo de sorte, proteção, devoção, principalmente muçulmano ou das religiões africanas. Eles andam com esses símbolos porque se eles não tiverem com aquilo, é como se a divindade não tiverem com eles. É uma imagem de escultura, é um ícone, é um símbolo. Tem gente que fala assim, não, mas o que tem? O tarô é algo da astrologia. E tem gente que acredita no tarô. O seu futuro pode ser revelado ao você tirar essas cartas. E o horóscopo, então? Que signo que você é? Gente, onde que está isso na Bíblia? Onde que Deus fala que eu sou de leão, que eu sou de virgem, que eu sou de sagitário, ou isso, ou que aquilo me define a minha personalidade, define as minhas escolhas? E tem gente que vai lá no jornal ler qual que é o horóscopo do dia e acredita naquilo. Símbolos que são usados em tatuagens, talvez em adornos em casa, que representam o budismo e o hinduísmo, que representam os deuses, o bem no mal, o mal no bem, coisas que a Bíblia não fala. Agora vamos pegar para uma coisa mais moderna. Você já viu que as redes sociais também podem se tornar, talvez, os ícones e os ídolos da nossa pós-modernidade? Porque o que elas representam? Elas representam o poder do like, da aprovação, do Deus reconhecimento. Elas representam a imagem que nós construímos de quem? De nós mesmos. A promoção de nós mesmos, a promoção do nosso auto-reconhecimento, e nós usamos as mídias sociais e as redes sociais simplesmente nos devotando e obedecendo. Gente, tem gente que gasta a vida para produzir conteúdo para mídias sociais, para auto-valorizar-se, para auto-representar. Tem gente que chora se perder seguidores, tem gente que entra em desespero se a conta do Instagram está ficando pouco visualizada. O que é isso senão uma idolatria, um ícone, uma representação? E quando a gente entra para aquelas áreas dos grandes profetas da atualidade, eu tenho que passar pelo corredor do sal. Aí a gente entra numa igreja onde rituais e cultos, o culto da sexta-feira da libertação, o culto e o ritual da cura do não sei o quê, e a gente entra nas igrejas, tem uma representação da Arca da Aliança sendo entrada em procissão dentro da igreja. Quando a gente vê o copo d'água sendo bebido como se Deus e o poder de Deus está dentro daquele copo d'água, o papelzinho no versículo, você já viu aquele que você tira da caixinha de sabedoria e lê aquele versículo? Mas o que saiu no papelzinho hoje para mim está falando para eu tomar cuidado com isso. Gente, cuidado. Não existe palavra mágica de poder. Mas está repreendido em nome de Jesus, eu determino isso, em nome de Jesus aquilo, cuidado. Você está reduzindo quem Deus é, você está reduzindo o que Deus faz, você está reduzindo e jogando a tua confiança não no Deus Todo-Poderoso, mas nas coisas.
Cuidado. Cuidado porque o tradicionalismo religioso pode virar um ícone. O templo pode virar um ícone. Tira os calçados para entrar aqui no templo porque o templo é santo. Não, nós não podemos destruir o templo. Nós não podemos... Meu amigo, cuidado. Cuidado. Aquele povo de Israel entendeu isso de uma forma muito equivocada. E um exemplo do que eles fizeram, dessa representatividade de Deus, está no Êxodo capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, presta atenção no que Arão falou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, a Yahvé. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito séria aqui, que desdobra desse princípio que pode ser realidade na sua vida. Talvez aquele povo não estavam servindo Baal ao construir o bezerro de ouro. Não estava servindo ao Sol, ao Deus Nilo, quando estava construindo o bezerro de ouro. Eles fizeram uma festa para quem? Para Yahvé. Eles tinham convicção que eles estavam adorando o Deus certo, mas da forma errada. Eles estavam adorando Deus de um jeito que Deus não quer ser adorado. Eles estavam reduzindo Deus a um bezerro de ouro. E eles estavam fazendo de Deus algo que ele não é. É exatamente esse o perigo do segundo mandamento. Quando Moisés desce com as 2 tábuas do Monte Sinai e olha para aquele povo já estava quebrando o pacto e a aliança, desobedecendo o segundo mandamento. Porque eles já estavam representando Deus em um bezerro, eles precisavam ver. Eles não conseguiam crer somente, eles precisavam ver. E quantos de nós nos relacionamos com Deus na base do que eu vejo, do que acontece, e não do que eu creio, do que Ele é, do que simplesmente Deus é? Percebe isso? Eu queria terminar mostrando para você o desdobramento disso na bênção e na maldição que Deus coloca aqui na segunda palavra. Olha o que ele escreve aí quando ele fala com o povo ali no Sinai. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas aqui. Primeiro, alguns de nós, muitos de nós, vivemos hoje as bênçãos semeadas pelos seus pais e os seus avós lá no passado. Nós vivemos hoje, colhemos hoje, bênçãos que foram semeadas na nossa vida lá no passado. Pessoas que se devotaram, que foram fiéis a Deus, que cumpriram aquilo que Deus ordenou, que ensinaram a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela se tornasse velha, ela não se desviasse dele, que foi fiel no culto doméstico, que foi fiel nos seus dízimos e ofertas, que foi fiel na condução da sua família para a igreja, que foi fiel na construção do relacionamento com Deus dentro e fora de casa, pessoas que viveram a sua vida inteira sem criar ídolos, nem fazer ícones, nem imagens de Deus, representando Deus. Pessoas assim abençoam não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque a família toda cresce num ambiente entendendo a quem nós devemos confiar, amar e obedecer. Você é fruto da bênção de alguém no seu passado por ter sido fiel a Deus. Mas isso tem uma implicação para nós hoje. Porque outros semeiam hoje as bênçãos para seus filhos e netos no futuro. Então a vida que eu escolho hoje
São as bênçãos que eu estou plantando para que meus filhos, meus netos e os meus bisnetos colham amanhã. Para que eles colham isso amanhã. Nós estamos numa cultura tão imediatista, que a gente não pensa, a gente não pensa que o que eu faço hoje tem reflexo no amanhã dos meus filhos e dos meus netos. As escolhas que eu faço hoje na minha vida, elas amaldiçoarão ou abençoarão meus filhos e os meus netos amanhã. O que Deus está tentando mostrar aqui para aquele povo é assim, preste atenção no que vocês estão escolhendo como estilo de vidas para permanecer livres ou não. Porque se vocês não permanecerem livres, porque vocês não têm outros deuses diante de mim, e porque vocês não representam Deus fazendo imagens de quem Deus é, vocês se tornam escravos de novo. E é muito provável que os seus filhos nasçam escravos, que os seus netos nasçam escravos, porque toda a contextualização, toda a cosmovisão da sua casa vai ser uma cosmovisão de escravos, rendidos a ídolos. Seja o dinheiro, seja o trabalho, seja o prazer, seja o sucesso, seja a carreira, seja qualquer outra coisa. Você vai construir isso na mentalidade do seu filho. E se você adora o seu trabalho, o seu filho vai aprender a adorar o trabalho dele também. Se você adora o prazer, seu filho vai crescer aprendendo a adorar o prazer também. É por isso que Deus fala, eu castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até terceira e quarta geração. Nós temos uma bênção aqui. Deus trata com bondade até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos. Nós estamos vivendo as bênçãos da fidelidade do povo de muitos anos atrás. Mas e a maldição? Se você me perguntar assim, pastor, os meus problemas são fruto da infidelidade das pessoas para trás, da minha vida, da minha família? Sim. Você pode sim carregar alguns problemas decorrentes de compromissos assumidos por seus pais, avós e bisavós. Por detrás de amuletos, ídolos, crendices, superstição, quando nós colocamos o nosso coração em algo que não é Deus, confiamos, amamos e obedecemos aquilo, nós ensinamos os nossos filhos, netos e bisnetos também a viver assim. Então sim, você pode sim estar colhendo isso hoje na sua vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra do versículo que nós lemos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que tudo tenha a supremacia. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Meu querido e minha querida, depois que você entendeu o que o Evangelho significa, quem é Jesus para você, o que Ele fez quando Ele morreu numa cruz, o que Ele promete quando Ele ressuscita vencendo a morte, e qual é a expectativa do nosso coração quando Ele diz que vai nos buscar para viver a eternidade com Ele, não existe maldição que está sobre a tua vida, porque a palavra de Deus fala que tudo foi quebrado naquela cruz. Então, você pode colher algumas coisas que são resquícios de decisões erradas, sim, dos seus pais, dos seus avós, mas as maldições que vinham sobre nós estão cravadas na cruz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então preste atenção, porque o que nós plantamos hoje, os nossos filhos e os nossos netos colherão. Se você começar a criar ícones, representações supersticiosas, crendices, tradicionalismos, hoje seus filhos colherão isso no futuro. Preste atenção nisso. E eu queria então que você pensasse um pouco aí onde você está, hoje e essa semana.
Meus amigos, minhas amigas, guarde-se das imagens e símbolos de poder que representam Deus ou o caminho até Ele. Guarde-se disso, porque Deus tem um mediador entre nós e Ele, Jesus Cristo. E se você crer, se entregar, se devotar, colocar a tua vida e o teu coração em Jesus, você está diante da imagem de quem Deus é. Pense nisso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Agora, cuidado. Cuidado para que você não adore o Deus certo da maneira errada, construindo bezerros de ouro no teu dia a dia. Cuidado com as superstições, com as frases mágicas, cuidado com os símbolos que você tatua o seu corpo, cuidado com os símbolos que você carrega na roupa que você veste, cuidado quando você começa a deixar tudo isso inundar a sua cosmovisão, coisas que não estão na Bíblia e não são bíblicas. Cuidado! Deus tem uma forma de ser cultuado. O nosso culto é dele, para ele, somente dele. O centro do nosso culto é a palavra dele. Nós não podemos transformar o culto que nós prestamos a Deus no culto para as necessidades humanas. Então eu provoco o emocionalismo no meu culto porque o ser humano está precisando disso. Eu tenho que falar, não, o culto é para Deus. O culto é para Deus e somente para Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Nós rendemos o nosso culto a Deus. Cuidado para não inverter. Adorar o Deus certo da forma errada, como os israelitas fizeram quando criaram o bezerro de ouro. E por fim, olhe para Cristo como cumprimento da segunda palavra, porque somente Ele é a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Uma vez os discípulos falaram isso para Ele: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu assim: por que eu vou mostrar o Pai se você já vem a mim? Ou seja, nós vemos Jesus e nós vemos Deus. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Quer saber como Deus age? Olha para Jesus. Quer saber como Deus espera ou não de nós? Olha para o que Jesus fez e o que Jesus falou. Ele é o nosso modelo e o nosso exemplo. Mas sempre lembre de uma coisa: nós estamos aqui porque Deus nos fez livres. E essas palavras Ele nos deu para nos manter livres e não deixar que o nosso coração se escravize de novo. Por isso, não tenham outros deuses diante dele. E nem façam nenhuma representatividade daquilo que Ele é. Não reduza Deus. Não transfira a sua confiança para outra coisa que não é Deus. Não barganhe com Ele. Mas viva um relacionamento puro, simples, através de Jesus, para que você tenha Deus e tudo o que Ele é no seu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção muito linda agora, chamada Emanuel. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa música e fizesse dessa música a sua oração nesse momento. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza em me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar.
esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro se entregou, minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Como é bom a gente ter um Deus que é um Deus presente, um Deus conosco. Um Deus que fala ao nosso coração, fala tanto com a gente. Um Deus que nos ajuda mesmo a viver as 10 palavras, os 10 princípios, os valores mais profundos da vida e do reino dele no nosso dia a dia. Como é bom a gente poder contar com Deus Emanuel, que está aqui pertinho, na bonança ou na tempestade, nos dias bons e nos dias ruins, ele sempre está com a gente. Ele é maravilhoso. Vamos orar e pedir a ajuda dele para a nossa vida? Senhor, o Senhor nos fez livres e nós somos livres. Porque o Senhor, a partir do Senhor, do teu amor e de quem o Senhor é, nos resgatou de nós mesmos. E o Senhor nos tornou, Pai, livres das amarras do pecado,
livres do poder do diabo, livres, ó Pai, da influência de tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor. Pai, mas nós precisamos muito do Senhor, do Espírito Santo, do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua misericórdia, da Tua graça, para nos mantermos livres, em obediência no caminho que são os princípios e valores que nos aproximam de Ti e não nos afastam de Ti. Senhor, não deixe que o nosso coração, de forma nenhuma, tente reduzir o Senhor a alguma coisa, a alguma frase, a algum objeto, a alguma imagem ou qualquer outra coisa. Não deixe que nós criamos, ó Pai, símbolos do Senhor. Não deixe, ó Pai, que nós façamos ícones que seja o mediador do nosso relacionamento, mas que nós possamos olhar para Jesus e somente para Jesus, porque Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter paz, ter relacionamento, ter conexão, vínculo, fôssemos levados de volta para a casa do Pai. Senhor, nos ajuda, porque esse é um processo longo na nossa vida e nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos da Tua ajuda. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos estar muito atentos para que nós não construamos uns bezerros de ouros na nossa vida, mas que nós possamos estar simplesmente olhando para a cruz, olhando para o Senhor e olhando para o Seu amor. Que os nossos ouvidos sejam Teus, que os nossos corações sejam Teus, que as nossas vidas sejam Tuas, ó Pai. E o Senhor, o nosso Deus, seja o centro de tudo que nós somos. Para isso nós pedimos a Tua ajuda e a Tua bênção. Igreja da Vila, Igreja de Jesus, que a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo dentro de cada um de nós, estejam sobre nós, dentro de nós, através de nós, para que nós consigamos obedecer, amar, confiar somente nele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe muito a sua semana, meu querido. Pense, reflita, coloque essa mensagem em perspectiva da tua vida, dos seus dias, da sua rotina. Existem coisas que nós nem percebemos que estamos fazendo e que precisam ser levadas à luz da palavra, para que a gente não possa adorar o Deus certo da forma errada. Pense nisso e vamos bater um papo nos PGs, ou talvez, quem sabe, pessoalmente comigo. Que Deus abençoe muito você, a sua família, a sua semana. Um grande abraço.